Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém. Bom, meus amados, mais uma noite estamos aqui para compartilhar a palavra do nosso Senhor. E o texto que nós vamos compartilhar nessa noite está no Salmo de número 103, Salmo 103. E o título da Sociedade Bíblica do Brasil, A Misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Salmo de número 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida, e quem te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, e aos seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é só benigno, não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu tem acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando o vento nela desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amados, nesse salmo, Davi está aqui tratando das misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus, elas se renovam dia após dia, assim diz a palavra do Senhor. Queridos, muitas das vezes o homem, ele deixa o pecado ele entrar numa posição de acúmulo, e assim como o lixo, esse lixo que é o pecado, ele começa a acumular certas situações e nos afastar do Senhor. A palavra pecado quer dizer aquém do alvo, aquele que está errando o alvo, e o nosso alvo é Cristo Jesus, é o nosso Senhor. E quando nós, muitas das vezes, você separa o lixo da sua casa, e muitas das vezes você tem que levar na frente da sua casa para o caminhão de lixo recolher. E quando nós esquecemos disso naquele dia determinado lá que o caminhão vai passar, que vai passar a coleta, ou se você faz uma viagem repentina e esquece, quando você volta você vê aquele lixo já virando um líquido, e aqueles bichos. Amados, esse é um pecado na nossa vida. Ele começa a criar forma, ele começa a criar um distanciamento do nosso Deus. E é de suma importância
importância colocar o pecado aos pés de Cristo. É de suma importância reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi era um homem que conhecia isso na prática. Desde quando ele caiu, no seu pecado com Batseba e todas as coisas que aconteceu sobre a sua vida, Davi demorou muito para aquele pecado ele reconhecer e se achegar diante do Senhor pedindo perdão. Deus teve que levantar o profeta Natan para que fosse ali até como uma parábola junto a Davi, explicar e fazê-lo entender o pecado dele. Amados, lance os seus pecados aos pés de Cristo. O Senhor aqui ele nos chama, Davi ele começa a falar sobre um chamado à santidade. Ele fala aqui no verso 1: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, é um chamado à adoração, é um chamado, é um convite à alma. Minha alma adore ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Ou seja, é um ato, é um caminhar em santidade. Davi continua no verso 2 dizendo: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Davi fala que temos que nos santificar. Davi fala aqui no sentido de agradecer, de bendizer ao Senhor, bendizer ao nome do Senhor. E logo em seguida ele fala de nós lembrarmos de todos os benefícios que Deus tem feito e que Deus já fez por cada um de nós. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É dessa forma, irmãos, que nós começamos a limpar a sujeira do pecado em nossas vidas. É bendizendo ao Senhor, é adorando ao Senhor. É o ponto onde você vai, que o Espírito Santo vai te levando ao quebrantamento e à confissão diante de Deus. Davi continua aqui no verso 3: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Amados, no verso 1 e no verso 2, Davi ele fala que nós devemos bendizer, nós devemos adorar, que nós devemos nos derramar aos pés do Senhor. E logo nesse verso 3 ele fala que é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. É o Senhor é quem perdoa, é o Senhor é quem limpa, é o Senhor é quem tira todo esse lixo imundo do pecado. É o Senhor é quem perdoa todas as tuas iniquidades. A oração do Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz o mesmo trajeto, nos ensina no mesmo trajeto. A oração do Pai Nosso, ele começa: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, está bendizendo o nome do Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E começa as petições: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amados, se achegue diante de Deus com o coração em adoração, mesmo que o seu coração esteja lotado, pesado pelo lixo do pecado em sua vida, mas comece a adorar o Senhor, comece a deixar o Espírito Santo quebrantar o seu coração, para que seu pedido de perdão não seja algo vindo somente, algo que seja da boca para fora, mas que seja algo genuíno de dentro do teu coração. Por isso é importante você convidar a tua alma a adorar, assim como Davi fez. Bendize a minha alma ao Senhor. Por isso é importante você lembrar dos benefícios que o Senhor fez por você, fez por nós. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Porque é Ele que sara as tuas iniquidades, Ele que sara as nossas iniquidades, Ele que perdoa as nossas iniquidades. E Davi continua aqui, diz que Ele é que sara todas as tuas enfermidades.
É o Senhor, meus irmãos, que nos cura, seja ela cura física ou cura espiritual, porque o pecado ele adoece a alma. O pecado, a função do pecado, ele te afasta de Deus, ele não te deixa ter aquela intimidade com o Senhor, a sua adoração já não é mais a mesma. E Davi, como adorador e um homem segundo o coração de Deus, fala isso no profundo conhecimento, porque ele passou por isso. Convide a tua alma a adorar o Senhor. Davi, ele fala aqui no verso 4: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ou seja, quem da morte, ele tira a tua vida da morte do pecado e te coroa de graça, num favor imerecido, num favor que eu e você não merecemos, e de misericórdia, de não nos dar a paga daquilo que nós merecemos. Davi continua dizendo e mostrando que quando nós fazemos isso, adoramos ao Senhor, Ele é quem farta de bens a tua velhice, e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Amados, Davi aqui está dizendo o seguinte: que quando nós nos santificamos, quando nós buscamos a Deus, quando nós adoramos ao Senhor, a nossa vida está no controle de Deus. É Ele quem faz a justiça, onde você se sente injustiçado. É Ele quem julga todos os oprimidos. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Mas lembre-se que Davi nos convida a adorar, convida a alma dele, melhor dizendo, a adorar, e nos ensina isso. Convide a sua alma a adorar, convide a sua alma a se santificar. Ele nos limpou completamente para que sejamos separados para uma nova vida. Ele que perdoa as tuas iniquidades. Davi ele começa a dizer no verso 7 e 14 sobre o lixo do pecado. Ele fala aqui no verso 7: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é assaz benigno, não repreende perpetuamente e não conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amados, o Senhor Ele conhece você, Ele nos conhece, sabe das nossas falhas, sabe dos nossos erros, sabe que nós somos pó e dependemos dEle. O verso 10, o Salmo 103 diz: não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse Deus maravilhoso, esse Deus de perdão, esse Deus que enviou o seu único Filho por amor a nós. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim a misericórdia para os que o temem. Não é para todos, mas é para aqueles que o temem. Como é alto a terra dos céus, assim a misericórdia do Senhor.
Amados, em 1 João capítulo 3, verso 8 e 9, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Glória a Deus por isso. O pecado, irmãos, é tudo aquilo que desagrada e ofende a Deus. Por isso a Bíblia nos afirma que quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado sem que haja um peso em sua consciência, sem que haja a intenção de que, sem que haja a noção de que cometeu o próprio pecado, é do diabo. É uma frase forte, mas está aqui. Aquele que vive praticando o pecado é do diabo. Aquele que vive indo contra a palavra de Deus não é de Deus. A palavra diz que aqueles que são do Senhor é impossível viver na prática do pecado, porque a semente divina permanece em nós. Você pode errar, você pode falhar, acontece, você falha, mas o que você não pode é deixar de se achegar aos pés de Cristo, é deixar de se reconciliar com Ele, é deixar de voltar ao caminho, é deixar a prática do pecado de lado e caminhar olhando para Cristo Jesus. Amados, não remexa as latas de lixo procurando os pecados antigos, mas olhe em direção a Cristo Jesus. Ele te deu uma nova vida. Não fique como um vira-lata. O tal do bichinho está lá procurando comida, mas se você remoer as latas, o lixo do teu pecado, da tua vida, você vai se afundar cada vez mais. Essas promessas de ter uma boa velhice, essas promessas de ter uma juventude, aqueles que são jovens, aqueles que estão na juventude, de ter uma juventude real, abençoada, cai por terra. Nós temos que nos separar para o Senhor. Nós não podemos ir em lugares que não convém o Filho de Deus ir. A Bíblia nos fala lá no Salmo 1 que nós não devemos sentar à roda dos escarnecedores. Se ali é um lugar onde as pessoas estão escarnecendo de Deus, onde você vê coisas erradas acontecendo, o Filho de Deus não pode estar num lugar desse. Largue esses lixos da tua vida. Largue os lixos do pecado. Olhe para Cristo. Lembre-se dos benefícios que Ele já fez por você e que Ele continua fazendo. Porque o diabo, ele quer te prender. Os teus pecados, ele quer nos fazer. O pecado, ele quer nos fazer prisioneiros dele. Quando o Senhor Jesus já nos conquistou a liberdade. Coloque o lixo para fora, irmãos. Faça uma confissão diante de Cristo Jesus. E depois deixe o nosso Senhor se encarregar disso. Ele é quem perdoa os nossos pecados, como diz a palavra. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, as nossas iniquidades. Em 1 João, capítulo 9, capítulo 1, do verso 9 ao verso 10, diz o seguinte: se confessamos os nossos pecados, olha só, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessarmos. Olha outro se que João nos fala: se dissermos que não pecamos,
fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que João quer dizer? Se você aí diz que você não peca, que você nunca pecou, que você não errou, não falhou na sua vida, você é um mentiroso. E a palavra de Deus não está em ti. Porque o pai da mentira é o diabo. Queridos, o que o apóstolo João queria dizer com isso? Que para viver numa vida de pecado, não, totalmente ao contrário. Você vê que no início ele fala assim: confessarmos os nossos pecados. Se você confessar o teu pecado a Deus, o teu erro a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. É o que Davi também fala aqui no Salmo 103. O que o apóstolo João quis dizer aqui no verso 10 de 1 João capítulo 1, ele quer dizer o seguinte: se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se você chega diante de Deus e diz que não tem pecado, a palavra de Deus não está em você. Ele está falando isso para que confesse os seus pecados, a importância de fazer isso, a importância de confessar aos pés de Cristo, levar esse lixo do pecado aos pés da cruz. João também ele diz, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 28 ao verso 29, ele diz o seguinte: e agora, filhinhos, permanecei nele, ou seja, confessar os pecados, e agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Lá no primeiro salmo diz que os frutos da árvore frondosa, a palavra de Deus diz que nós conhecemos as árvores pelos frutos, irmãos. A sua vida dá fruto de justiça, mas para a sua vida dar fruto de justiça, você tem que arrancar o lixo do pecado da tua vida, você tem que derramar em seus pés de Cristo e caminhar andando e olhando para Ele. João diz também, na sua carta em 1 João capítulo 3, verso 1 ao 3, ele diz o seguinte: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Queridos, deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir. Deixe o Senhor te purificar. Nós temos que fazer como Davi. No início do Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor. Comece a bendizer ao Senhor. Comece a lembrar que Ele é santo. Traz à memória, a sua memória, que Deus Ele é um Deus santo. E traz à sua memória tudo aquilo que Ele já fez por você, os milagres que você já viveu. Traz à sua memória que você é dele, que nós somos dele. Traz à sua memória, assim como o filho pródigo, ele espera que você se achegue aos pés dele e largue os pecados, falando para ele aquilo que tem afligido o teu coração, falar para ele das tuas fraquezas. Lembre-se que Jesus nos disse: quando orares, entrarás no teu quarto em secreto, você e Deus, e falarás com o seu Deus, e seu Pai em secreto te ouvirá e te abençoará. Abre o teu coração para o Senhor, meus irmãos. Fale para Ele o que passa aí dentro.
Diga para Ele como você se sente. Arranca esse peso do pecado da tua vida. Tira esses grilhões que o pecado tem colocado nos teus pés. Lembra de Paulo e Silas? Não era o caso do pecado, mas é uma prisão. Eles estavam presos. Eles começaram a cantar, a louvar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor. E o que aconteceu, meus irmãos? As cadeias se abriram. Louve ao Senhor, bendiga ao Senhor. Entre no teu quarto na adoração, em cânticos, e diga a Deus, deixa o Espírito Santo guiar a tua oração. E fale com Deus daquilo que você tem guardado aí, dos pecados que você tem guardado no íntimo do teu coração. Quem está te aconselhando, nos aconselhando, é um homem que fez isso. Um homem que tentou esconder o seu pecado ali com Batseba a todo custo, ao custo da vida de um homem, de um servo fiel, que era o esposo de Batseba, Urias. Queridos, o pecado ele acumula, e faz o homem fazer coisas terríveis. Arranca esse bicho da tua vida. Coloca na porta, coloca nos pés da cruz, entregue isso a Jesus, porque Ele tem o poder de purificar, Ele tem o poder de santificar, porque Ele pagou um preço altíssimo por minha vida e por sua vida. Ele rasgou a cédula, aquilo que era contra você, Ele rasgou. Confie em Jesus. Quando nós tiramos o lixo das nossas vidas, irmãos, nós temos um corpo espiritual sadio, sarado. Nós temos uma consciência tranquila. Nós temos paz interior. Nós temos uma prosperidade em nossas vidas. E o poder do Espírito Santo para viver de acordo com a palavra de Deus. Confesse seus pecados diante do Senhor. Faça isso essa noite, quando você, antes de dormir, ou depois de você que vai ver esse vídeo, ou pode, faça isso. Fale com Deus, entre em secreto, sem ninguém te ver. Adore a Deus, Senhor. E deixe Deus falar para o Senhor: Senhor, me faça lembrar até daquilo que eu esqueci e que eu ofendi o Senhor e não te pedi perdão. Eu quero te pedir perdão agora. Fale com Deus dessa forma. O Espírito Santo ele vai te conduzir. Olha o que diz aqui o salmista, do verso 15 ao verso 22. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para os que lembram os seus preceitos, cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amados, Davi ele fala nesses outros versos que o Senhor
está e cuida daqueles que o temem. Que o Senhor guarda a sua aliança para aqueles que cumprem os seus preceitos. Que o Senhor estabeleceu nos céus o trono dele, e que ele é soberano e que nada pode abalar a soberania do nosso Deus. Que os anjos, em todo o seu poder e glória, louvam ao Senhor. O Senhor dos exércitos, amados, bendiga ao Senhor, bendizer ao Senhor com a sua vida, bendizer ao Senhor com seus atos, bendizer ao Senhor com a sua família, bendiga minha alma ao Senhor. Diga isso para a tua alma, na sua casa. Bendizei a minha alma ao Senhor. E que, amados, o Espírito Santo traga à sua memória todos os bichos de pecado que você escondeu no seu coração, e que o Senhor venha te direcionar a colocar aos pés dele e deixar, porque, como diz a palavra, ele perdoa todas as tuas iniquidades. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e precioso nome. Senhor, obrigado por todos os seus benefícios em nossas vidas. Perdoai-nos, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pai querido e amado, continuai nos envolvendo com teu Santo Espírito, nos mostrando, Senhor, em todos os momentos, tudo aquilo que venhamos ou possamos ter feito que não agradou a Ti. Queremos colocar diante dos Teus pés, meu Deus. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua santa e boa vontade, porque esse é o desejo do nosso coração. Pai querido e amado, toma cada um de nós em Tuas mãos e abençoa-nos, Senhor, e dá-nos forças para fazer tudo aquilo que é desejo do Senhor. Pai, abençoa o restante dessa semana, aonde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, com a graça e as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço a todos e até domingo às 18h30. Deus os abençoe.